Agora, então, vamos fazer a nossa manga. Aqui um lado eu deixei para fazer junto com vocês e o outro lado eu já fiz a minha manga aqui, para ver certinho a quantidade de carreiras. Mas é tudo exatamente igual que eu vou ensinar aqui para vocês. Vocês vão repetir do outro lado, tá? Mas um detalhe importante, como aqui eu já costurei um lado, agora a gente vai começar costurando aqui a parte de cima para depois a gente vir colocando a nossa manga. Então, como eu já costurei um lado, eu tenho que costurar também este outro lado aqui, sempre pelo lado avesso para a costura ficar para dentro. Então, aqui tá o meu lado certo, ó, da minha costura. Para mim costurar aqui o outro lado, eu vou virar aqui o meu trabalho, ó, para costurar, para a costura ficar para a parte de dentro do casaco. Coloquei aqui um pedaço da linha na minha agulha de tapeçaria e aí eu vou fazer a costura aqui então com vocês. E aí eu vou costurar aqui as duas pontinhas para onde a gente vai colocar a nossa manga e vai vindo até para a parte de dentro aqui, aonde fica o nosso pescoço. Então eu vou começar aqui, ó. Vou colocar a minha agulha ali, ó, passando no ponto de um lado e do outro lado do trabalho também. Aqui eu tenho o ponto baixo e aqui eu tenho a corrente que eu subi. Então, eu vou passar aqui, pegando a corrente, ó. E vou puxar e deixando uma pontinha que aí agora aqui eu vou dar um nozinho. Dei o nó ali, essa outra pontinha aqui depois vocês vão arrumar nos arremates, tá? E aí eu vou ir costurando ponto com ponto. Então, eu já costurei o ponto alto, agora eu tenho que costurar a corrente. Então, ó, vou passar aqui nas duas, na corrente ali no ponto, de um lado e do outro também, ó. Passo pra lá. Depois, agora eu tenho ponto alto com ponto alto e tô com a linha pra cá. Então, eu passo aqui, ó, e aqui no outro ponto. E assim eu vou indo, agora corrente com corrente, ó. Passei aqui, vou lá e passo no outro lado também. Agora ponto alto com ponto alto e vou costurando ponto com ponto desta forma, vindo pra cá e indo pra lá. E vou até chegar ali o final desta forma, vocês vão ir costurando também aí dessa forma, tá? Quando chegar aqui no finalzinho eu volto. Chegando aqui no final, eu cortei pouca linha para fazer a costura, tá? Então, vou ter que ajustar aqui, mas aí no final é só a gente arrematar. Aqui eu já passei sobre a corrente e vou costurar no último ponto alto que eu tenho aqui. Então, passei ali e vou passar para cá também. Vou dar mais uma volta aqui, vou puxar, vou tirar aqui, ó, do fio e vou aproveitar essas duas pontinhas para dar um nozinho aqui. E aí a costura só pra ficar. E aí depois desses fiozinhos eu vou esconder. Então aqui eu tô pelo lado avesso, vou desvirar aqui, tá? Porque aí agora a gente vai começar a fazer a nossa manga. Lembrando que, como eu falei, as pontinhas que sobraram, depois vocês vão arrematar aí na peça de vocês. Então aqui, ó, ficou a minha costura tá? Aqui do lado certo e aqui o lado avesso, a costurinha ficou pra dentro. Igual do outro lado que eu já fiz a manga, tá? E é por esse lado que a gente vai começar a fazer a nossa manga. Então, aqui já tá feita a costura, eu vou vir aqui aonde fica embaixo do braço, tá? Ó. Aí, aqui, ó, aonde tá, aqui tem o ponto alto que eu trabalhei aqui no lado, e eu vou inserir aqui o meu ponto. Então, eu peguei aqui a minha agulha e vou fazer para inserir os pontos da mesma forma que eu fiz nas outras partes, ó. Então, peguei aqui meu fio, vou dar 2 voltas na agulha, vou vir aqui no meu trabalho, tá? Ó, neste ponto aqui, que é no mesmo que tá o ponto que eu trabalhei na lateral ali, vou inserir a minha agulha, vou puxar aqui o fio, vou passar nas 2 primeiras laçadas e nas outras 2. Agora eu faço uma corrente de separação, porque o ponto vai seguir sempre o mesmo, tá?
Notem que aqui, ó, onde tem esse quadradinho que sobrou aqui, tem uma corrente que é bem embaixo do nosso braço. Eu vou dar a laçada na agulha e aqui eu vou fazer um ponto alto, uma corrente de separação e mais um ponto alto. Opa. Uma corrente de separação. E aí, agora, eu venho aqui nesse espacinho aqui, ó, onde tá o ponto alto que a gente trabalhou na lateral ali, e faço outro ponto alto. Agora, a gente vai trabalhando na volta aqui, ó. Aqui estão os pontos altos, vão ficar deitados e a gente vai trabalhar neles. Então, eu faço uma corrente de separação, dou a laçada na agulha e venho aqui, ó, sempre na emenda da onde estão os pontos é que a gente vai inserir os nossos pontos altos. Então, coloquei aqui um ponto alto, uma corrente de separação. Dou a laçada na agulha e aí é sempre na emenda, ó. Aqui, ó, sempre vai ser nessas emendas aqui que a gente vai inserindo os nossos pontos altos. A não ser que vocês queiram fazer aumentos, aí vocês podem colocar um ponto alto aqui, faz uma corrente de separação e aí coloca um ponto alto aqui no meio. Mas eu não vou fazer, para minha manga eu quero assim. Se vocês querem uma manga bem bufante, aí vocês podem fazer esses aumentos, é só uma ideia, tá? No meu casaco aqui, eu tô colocando os pontos altos, então somente aqui nas emendas dos fios. Então, já coloquei um, já fiz a corrente, agora eu vou vir aqui nesse ponto aqui, puxo e coloco mais um ponto alto, uma corrente de separação. Vou para a próxima emenda aqui. Opa. E coloco o meu ponto alto. Uma corrente de separação. Vou para a próxima emenda ali e coloco meu ponto alto. Vou trabalhando assim, desta forma, como eu expliquei para vocês, até chegar lá na parte de cima, na costura, que aí eu volto com vocês para mostrar ali como eu fiz. Vim trabalhando então aqui, como eu mostrei para vocês, e cheguei aqui onde está a costura. Então aqui, ó, já fiz uma corrente de separação, eu vou colocar um ponto alto do lado de cada costura. Faço uma corrente de separação e vou colocar outro ponto alto do outro lado da costura, tá? Ó. E aí, depois vou trabalhando na emenda dos pontos novamente. Então, aqui faço uma corrente de separação, venho aqui na emenda, ó, e coloco um ponto alto. E assim eu sigo trabalhando, uma corrente de separação, venho na emenda aqui, coloco um ponto alto. Até chegar lá no final da volta, onde a gente começou a carreira, tá? Porque agora a gente vai trabalhar em círculos, então a gente sempre vai fechar a carreira e vai iniciar a próxima. Então, eu vou seguir colocando aqui os meus pontos altos e quando eu chegar lá no final, eu volto com vocês. E aí, vai ficando desta forma o trabalho. Chegando aqui no final, ó, vou fazer uma corrente de separação, tenho mais uma emenda aqui do final. Faço aqui o meu ponto alto. E aí, já tenho aqui o ponto que eu fiz, ó, que a gente iniciou a carreira. Faço uma corrente de separação e vou finalizar aqui a minha carreira, ó. Opa, inserindo aqui com um ponto baixíssimo, tá? Fechei aqui a carreira, vamos começar a próxima carreira. Para começar, então, vocês vão inserir aqui, onde vocês inseriram a agulha para fechar, vocês vão inserir novamente, vão puxar o fio e vão fazer um ponto baixo, tá? Da mesma forma que a gente estava fazendo o início do casaco, a gente vai fazer o início da carreira aqui. Então, fiz o ponto baixo, uma corrente para dar a altura do ponto alto e a segunda corrente para ser a corrente de separação. Venho no próximo ponto alto, vou inserir a minha agulha ali e agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, fiz o ponto alto, uma corrente de separação, dou a laçada na agulha, venho no próximo ponto e faço outro ponto alto. Agora é só trabalhar ponto sobre ponto com uma corrente de separação.
Então, fiz aqui a corrente, venho no próximo ponto alto e coloco outro ponto alto. Uma corrente de separação, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente de separação, próximo ponto alto, e eu vou trabalhar assim toda a volta. Não tem mistério, porque é só trabalhar ponto sobre ponto, colocando ponto alto onde tem ponto alto, e a corrente de separação vocês vão trabalhar toda a volta até chegar aqui no final da carreira, que aí eu volto pra gente finalizar essa carreira e iniciar a próxima novamente. Mas vai ser toda a manga assim, até chegar na parte do punho, que aí sim vai mudar. Não tem aumento na manga e nem diminuição, somente lá na parte do punho. Todo o restante da manga a gente vai trabalhar desta forma, fazendo ponto sobre ponto com uma corrente de separação. Chegando novamente no final da carreira, fiz uma corrente de separação, aqui tem o último ponto alto, vou fazer outro ponto alto. Faço uma corrente de separação para fechar a carreira. Então, aqui eu tenho ponto baixo, fecho a minha carreira na primeira corrente que eu fiz com um ponto baixíssimo. Agora, para iniciar a próxima carreira, eu vou inserir minha agulha aqui neste ponto novamente, vou puxar o meu fio e vou fazer um ponto baixo. E uma corrente para dar a altura do ponto alto, a segunda corrente para ser a corrente de separação. Venho no próximo ponto alto e vou trabalhar ponto sobre ponto com uma corrente de separação. No próximo ponto alto, faço outro ponto alto, uma corrente de separação e vou trabalhando assim toda a volta até chegar novamente ao final da carreira. Como eu disse, não tem mistério, é só vocês trabalharem de forma circular agora, colocando ponto alto onde tem ponto alto com uma corrente de separação. Então, eu vou fazer toda a minha volta e quando eu chegar no final da carreira, eu volto pra gente finalizar e depois as próximas carreiras é só vocês seguirem fazendo tudo exatamente igual. Chegando então novamente ao final da carreira, já fiz a corrente de separação, vou trabalhar no último ponto alto. Para finalizar, faço uma corrente de separação e aí, aqui tá o meu ponto baixo. Na primeira corrente que eu fiz para subir, eu vou inserir a minha linha, vou puxar aqui e fechar com um ponto baixíssimo. E aí, agora, vocês vão seguir trabalhando, fazendo as carreiras exatamente iguais às outras que a gente já fez anteriormente, até chegar no comprimento da manga que vocês querem. E aí, eu volto para fazer somente o punho, pois aqui na manga não tem aumento nem diminuição. Somente lá no punho, por isso que eu volto pra gente finalizar a manga lá na parte do punho, quando der o comprimento da minha manga. Como eu já fiz a outra manga, eu sei que eu vou fazer um total de 30 carreiras, contando com essa aqui que eu inseri os pontos. Aqui eu já tenho, ó, 1, 2, 3, eu vou fazer mais 27 para dar o total de 30. Fiz aqui então o comprimento da minha manga, deu 30 carreiras de quadradinho. E eu estava trabalhando com a agulha número 4,5 e para fazer o punho, eu vou trocar agora para trabalhar com a agulha 13,5 para o meu ponto ficar mais fechado. Então, vou ajustar aqui o meu ponto. E aí, agora a gente vai fazer uma carreira de diminuição, tirando 2 pontos juntos. Então, aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo aqui para iniciar minha carreira. E aí, agora, os próximos pontos eu vou fazer tirando junto da seguinte forma. Aqui na corrente, eu vou inserir a minha agulha, vou puxar e vou deixar na agulha, porque é uma carreira de ponto baixo, tá? Então, eu puxei aqui meu fio, deixei na agulha. Venho no próximo ponto aqui, insiro meu fio, puxo, inseri a agulha, puxei o fio, e aí ficou essas laçadas aqui. Agora, eu tiro todos juntos. Que aí, eu estou fazendo diminuição para fechar aqui a parte do punho. Vou seguir fazendo sempre a mesma coisa, ó, aqui na corrente eu vou inserir a minha agulha, vou puxar meu fio e deixar. Aí eu venho no próximo ponto alto, insiro ali, puxo, e aí agora eu tiro todos os pontos junto. Outra vez, aqui na corrente, puxo meu fio, deixo na agulha, venho no ponto alto, insiro a agulha, puxo, e aí agora eu tiro todos junto. Ó, na corrente, puxo, deixo na agulha, venho no próximo ponto, puxo e deixo na agulha. E vou fazer desta forma por toda a volta até chegar aqui novamente, sempre tirando os 2 pontos juntos. Ó, na corrente, puxo, deixo na agulha, venho no ponto alto,
puxo o fio e aí eu tiro todos juntos. Chegando aqui, ó, no final da carreira, já tirei 2 pontos juntos. E aí agora aqui só sobrou um ponto, então eu tiro aqui e faço um ponto baixo normal sozinho. E aí aqui, ó, aonde a gente fez o ponto baixo para subir, eu vou inserir a minha agulha aqui nesse ponto, vou puxar aqui e fazer um ponto baixíssimo para finalizar esta carreira. Agora a próxima carreira também tem diminuição, mas vocês vão ter que ir vendo aí no punho de vocês, se não vai ficar muito apertado. Se ficar muito apertado da forma que eu vou mostrar para vocês, vocês façam menos diminuição, tá? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa para iniciar, vou inserir novamente a agulha neste mesmo ponto, vou puxar aqui e faço um ponto baixo. Agora o segundo ponto eu também faço um ponto baixo normal sem diminuir. Então eu fiz 2 pontos baixos normal e aí agora eu faço 2 pontos tirando junto. E aí notem que os pontos, ó, eles ficaram mais abertos, que a gente foi tirando os pontos juntos e aí ficou mais aberto. Aí agora nas próximas carreiras eles vão se fechando. Então agora aqui neste próximo ponto eu puxo aqui meu fio e deixo na agulha. Venho pro próximo ponto aqui, puxo e deixo na agulha. E aí agora esses pontos eu tiro todos juntos, que aí aqui eu fiz uma diminuição. Agora aqui no os próximos 2 pontos eu vou fazer ponto baixo normal. Então, ó, insiro aqui no fio, puxo e faço um ponto baixo normal, sem diminuir. Venho no próximo espaço ali e faço um ponto baixo normal. Então, são 2 pontos baixos normais e um ponto tirando 2 juntos para fazer a diminuição. Então, agora eu já fiz 2 pontos baixos, venho nos próximos 2 espaços, ó, e vou fazer uma diminuição, que é puxar o ponto, deixar na agulha, vir no próximo ponto, puxo também, e aí agora eu tiro todos os pontos junto. Agora, os próximos 2 pontos eu faço um ponto baixo normal, outro ponto baixo normal. E aí, vocês vão ter que fazer essa carreira e fazer a próxima e experimentar na mão de vocês se vai passar a mão de vocês. Caso fique muito apertado para passar a mão de vocês, daí ao invés de vocês fazerem 2 pontos, vocês podem fazer 3 pontos baixos. Como, por exemplo, aqui tem 1, 2, vocês fariam mais um e iriam intercalando com 3 pontos ou até mesmo 4 para depois fazer a diminuição, tá? Para minha mão passar fazendo com 2 pontos baixos normais e depois uma diminuição, ficou bom, tá? Então aqui eu fiz 2 pontos baixos e agora os próximos 2 eu tiro junto, ó. Passei na agulha, deixei, passei e aí agora eu tiro todos juntos. Agora eu faço mais 2 pontos baixos normais, ó. Um ponto baixo, venho no próximo ponto ali, ó. E tiro junto. Depois eu faço agora a diminuição. Puxo, deixo e tiro todos junto. Então, vocês vão repetir essa carreira até o final desta forma. Chegando aqui no final da carreira, fiz uma diminuição e aí tenho 2 pontos ainda, então eu vou fazer mais um ponto baixo normal e outro ponto baixo normal. E aí, vou finalizar aqui a carreira, ó, aqui no ponto que eu fiz, ó. Então, insiro ali a agulha e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, as próximas carreiras vão ser de meio ponto alto. Então, aqui neste mesmo ponto eu insiro a minha agulha, vou puxar aqui e fazer um ponto baixo normal, como a gente estava fazendo, ó. E mais uma corrente, que aqui eu vou considerar como um meio ponto alto. Então, agora eu dou a laçada na agulha e não tem mais diminuição, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Aqui no próximo espaço aqui eu vou fazer um meio ponto alto, que ó, eu dei a laçada na agulha, passei ali e aí agora eu tiro todos os pontos juntos, ó. Dou a laçada na agulha, venho no próximo ponto, puxo e tiro, ó, todos os pontos juntos. Dou a laçada na agulha, venho aqui no espaço do próximo ponto e tiro todos juntos, que é um meio ponto alto que a gente está trabalhando. Então, toda a carreira a gente vai fazer de meio ponto alto. No próximo ponto, dei a laçada, passo ali, puxo e tiro todos juntos. Dou a laçada,
vou no próximo ponto e tiro todos juntos. Dou a laçada, vejo aqui onde é o meu próximo ponto e tiro todos juntos. E vou fazendo assim até lá o final da carreira, uma carreira toda de meio ponto alto, sem nenhuma diminuição. Chegando aqui no final da carreira, vou dar a laçada aqui e vou fazer meu último meio ponto alto. Passou ali, tiro todos os pontos juntos e vou finalizar a carreira. Aqui tá o ponto baixo e aqui tá a corrente que eu subi. Vou inserir a agulha ali, vou puxar e fazer um ponto baixíssimo para finalizar a carreira. Para a próxima carreira também é uma carreira de meio ponto alto, então eu insiro a minha agulha no mesmo ponto, puxo aqui meu fio e faço um ponto baixo, uma corrente para subir e vou trabalhar ponto sobre ponto fazendo outro meio ponto alto. Então já dei a laçada na agulha, venho aqui no próximo ponto, insiro a agulha, puxo e faço aqui tirando todos os pontos juntos. Dou a laçada na agulha, venho no próximo ponto, puxo, tiro todos os pontos juntos. Dou a laçada na agulha no próximo ponto, puxo, tiro todos juntos. Então essa carreira é só repetir a mesma coisa da carreira anterior até o final. Chegando aqui no final da carreira, tem o último ponto ali, vou dar a laçada aqui e vou fazer meu último meio ponto alto, ó. E aí vou finalizar a carreira aqui na corrente que eu subi, vou inserir minha agulha, vou puxar e fazer um ponto baixíssimo. Agora a nossa última carreira é uma carreira de ponto baixo. Então aqui neste mesma corrente que eu finalizei, eu vou inserir minha agulha, vou puxar aqui meu fio, faço um ponto baixo. E aí agora a gente vai trabalhar ponto, em cada ponto que a gente tem da carreira anterior, a gente vai colocar um ponto baixo. Então eu vou fazer um ponto baixo. Aqui no ponto seguinte eu vou colocar outro ponto baixo e a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, colocando um ponto baixo em cada ponto. Ó. Então, inserir ali no próximo, ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo. E vamos fazendo ponto sobre ponto, colocando um ponto baixo para finalizar aqui a nossa última carreira. Então, toda a volta vocês vão fazer de ponto baixo. Vocês façam o de vocês aí que eu volto. Chegando aqui no final da carreira, tem o último ponto ali, vou fazer um ponto baixo e vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto que eu fiz, ó. Então, inseri ali, vou puxar aqui o meu fio, faço um ponto baixíssimo. Aí, aqui eu vou cortar a minha linha para poder arrematar, ó. E aí, esse fiozinho é só vocês esconderem depois, e aí a nossa manga está pronta. Tudo que vocês fizeram aqui, vocês vão repetir do outro lado e fazer a manga exatamente igual. E aqui tá prontinho o nosso punho. Como o casaco é muito comprido e eu não tenho muito espaço, vou ir mostrando aqui pra vocês, ó. Aqui tá a frente, aqui as nossas mangas, tá? E a gente vai vir aqui pra parte de baixo do nosso casaco. E aí, vai vir aqui nas costas, em qualquer parte do meio aqui das costas, e vai virar assim, ó. E vai colocar a nossa agulha e a gente vai começar a inserir os pontos aqui para fazer o acabamento da volta do nosso casaco. Vou continuar aqui trabalhando com a agulha 13,5, tá? E aí eu tô aqui na parte de baixo, na parte das costas do casaco. E aí vocês têm que trabalhar pelo lado de fora, não pelo lado de dentro, para não ficar o ponto de vocês virado. Então, eu vou escolher qualquer ponto aqui bem do meio das costas. Vou inserir a minha agulha aqui. Vou pegar aqui, ó, o meu fio. E vou puxar, ó, aqui. E vou fazer uma corrente. E aí, vou transpassar esse fio aqui para mim não ter que dar um nó. Eu já vou prendendo desta forma. E aí, faço uma segunda corrente que a gente vai trabalhar aqui as carreiras também de meio ponto alto, tá? Então, eu fiz duas correntes. E aí, em cada ponto que eu tenho aqui da parte de baixo do casaco, eu vou fazer um meio ponto alto, ó. Então, eu dei a laçada ali e aí agora eu tiro todos os pontos juntos. E aí, eu vou ir transpassando esse fio aqui pra mim já ir prendendo ele na peça, ó, esse fio que eu deixei, que ele já fica firme aqui, tá? Então, eu dou a laçada na agulha, venho aqui onde tá a corrente, faço um meio ponto alto. Dou a laçada na agulha, venho no ponto alto, faço um meio ponto alto.
Então, a gente vai colocar na parte de baixo aqui do nosso casaco, em cada ponto a gente vai colocando um meio ponto alto, tanto na corrente como no ponto alto, que aqui a gente tá, o ponto tá virado para baixo, tá? A gente tá trabalhando onde a gente iniciou o nosso casaco. Então, eu dou a laçada na agulha, agora eu venho aqui na corrente, insiro um meio ponto alto. Dou laçada na agulha, venho aqui no ponto alto, faço outro meio ponto alto. Dou a laçada na agulha, na corrente aqui. E aí o fio eu tô sempre prendendo até ele acabar, que aí ele já fica preso na peça. Dou a laçada na agulha, venho aqui no ponto, ó. Faço um meio ponto alto. Dou a laçada na agulha, venho na corrente, um meio ponto alto. E assim eu vou ir trabalhando até chegar lá no canto da peça, colocando um ponto, meio ponto alto sobre cada ponto que a gente tem, ó. Então, eu vou vir trabalhando até aqui no canto. E aí, quando eu chegar aqui no canto, eu volto com vocês pra gente trabalhar essa parte aqui da frente do casaco. Então, aqui vocês só vão seguir trabalhando tudo exatamente dessa forma aqui. Vim trabalhando toda a carreira e cheguei aqui no canto, como eu falei pra vocês. Então, aqui eu ainda tenho um ponto alto, dou a laçada na agulha, faço aqui o meio ponto alto. Aí aqui, ó, nessa corrente que eu tenho aqui, eu faço o meio ponto alto. E agora aqui neste espaço eu vou colocar mais 3 meio ponto alto, ó. Então aqui colocar 1, 2 e 3. E aí agora a gente vai trabalhar na lateral aqui, na frente do casaco, ó. Que aí a gente vai inserir os pontos nos pontos altos que a gente fez para subir a carreira, as carreiras, ó. E aí agora a gente vai fazer o acabamento, então, bem na frente do casaco. Então, a gente vai intercalando. Em um a gente vai colocar 3 meio ponto alto e no outro a gente vai colocar 2, que é para não ficar repuxado na frente, tá? Então, aqui, neste próximo aqui não conta, tá? Eu vou colocar aqui os 3, porque aqui é a volta do casaco, então, por isso que eu coloquei os 3 ali para ser a volta. Então, sempre em todos os cantos, quando a gente chegar lá no outro canto, a gente também vai colocar 3 para conseguir fazer a volta. Vai colocar 3, na verdade, no ponto alto e mais um pontinho, mas aí eu mostro quando eu chegar lá, tá? Então, aqui nesse próximo ponto, eu vou colocar, ó, 1, 2... E aí, o terceiro ponto eu vou inserir aqui no meio da emenda, ó. Então, em um ponto da lateral ali, de uma carreira da lateral do casaco na frente, eu vou colocar 3 meio ponto alto. Agora, na próxima carreira, eu vou colocar só 2. Então, aqui, nesta carreira, eu vou colocar 2 meio ponto alto. Então, coloquei 1 e 2. Venho pro próximo aqui, e aí aqui eu vou colocar 3. A gente sempre vai intercalando. Numa a gente vai colocar 3 e no outro a gente vai colocar 2. Então, nessa aqui eu coloquei 2, nessa eu vou colocar 3. Então, coloquei 1, ó, 2, e aí aqui na emenda eu vou colocar o terceiro, ó. Mas se vocês quiserem, podem colocar todos aqui dentro do espacinho, tá? Então, agora aqui nesse próximo eu vou colocar 2, 1, 2. E assim eu vou fazendo até chegar lá na parte de cima, que eu coloquei 2, no próximo, então eu vou colocar 3. Eu vou intercalando, porque se eu colocasse 2 pontos em todas as carreiras na lateral, o casaco na parte da frente ia ficar repuxado, por isso que eu tô, então, intercalando, ó. Então, aqui eu coloquei 2, nesse próximo aqui são 3. E aí, vocês vão fazendo assim, desta forma, não tem nada de diferente, é um meio ponto alto que vocês vão ir colocando. Vocês vão ir colocando desta forma, não tem nada de diferente. Então, nesse aqui eu coloquei 3, agora no próximo eu vou colocar 2, no próximo eu vou colocar 3. E aí, vocês vão vir trabalhando aqui por toda a parte da frente, ó,
tirar o fio aqui. E aí, quando chegar aqui nas diminuições do casaco, a gente vai fazer a mesma coisa, mas eu volto aqui para mostrar com vocês quando começa aqui as diminuições da parte da frente, para vocês não ficarem com dúvida, mas a gente vai seguir intercalando da mesma forma, até chegar aqui na parte da emenda, bem na parte de cima, ó, que vai ficar no ombro. Aí, chegando aqui, eu volto com vocês. Chegando aqui, eu tenho mais uma carreira sem diminuição e a próxima já é as que eu comecei a fazer as diminuições. Mas como eu falei para vocês, eu vou seguir sempre da mesma forma. Então, nessa carreira aqui eu fiz 2 pontos, nessa próxima eu vou colocar 3. 1, 2 e aqui 3. Agora ali no próximo, aqui, ó, que é o pontinho que eu fiz a diminuição, eu vou colocar só 2, ó. Então, aqui, vou colocar 1 e 2. Agora, aqui no próximo é 3, tá? Só que como ali já tá apertadinho, eu vou colocar um pontinho ali nesse espacinho que tem. Vocês também podem ir ajustando aí, colocando os pontos aonde ficar melhor, ó. Então, eu fiz 1 e ali, aqui nesse outro espacinho, eu vou colocar mais 2. Agora, na próxima carreira aqui, é só 2. Ó, então aqui, ó, pra não ficar muito ruim de trabalhar, aqui nesse espacinho eu vou colocar 1. E ali o segundo, ó, que é dessa carreira aqui que a gente tá trabalhando. Agora é a próxima, que tem esse ponto aqui, que a gente vai colocar 3. Então, eu vou colocar um pontinho ali. E vocês podem ir ajustando aí também a quantidade de pontos nos espacinhos, como vocês acharem melhor aí na parte onde tem as diminuições, tá? Ó, eu vou ir colocando aqui até chegar. Então, ó, ali na parte onde a gente tá, fica bem onde a gente fez a costura ali. Então, eu vou ir colocando os meus pontos aqui, normal, ó. E aí, agora, eu vou chegar ali na parte, ó, coloquei 2, agora aqui no próximo, eu vou colocar 3. 1, 2... Ó, só que aí aqui já é bem a costura. Então, eu vou tentar bem aqui pelo meio da costura colocar um terceiro, ó. E aí, depois, aí aqui, ó, já tem um espacinho, também vou colocar mais um. Aqui nessa parte de cima, pra acertar, tá? Vocês podem ir ajustando nos pontos onde vocês acharem que fica melhor colocar. E aí, a gente vai chegar agora aqui na parte de trás do pescoço, que aí a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, ó, porque aí aqui tem uma corrente, aqui tem um ponto alto, aqui tem uma corrente, um ponto alto, a gente só vai colocar ponto sobre ponto, um meio ponto alto. Então, aqui na corrente eu coloco um meio ponto alto, aqui no ponto alto eu coloco outro meio ponto alto. Ó, na corrente um meio ponto alto e no ponto alto também. Aqui é só trabalhar ponto sobre ponto, não tem mistério, tá? Então, vocês vão colocando um meio ponto alto em cada ponto que vocês têm. Vim trabalhando, então, aqui na parte de trás e aí cheguei aqui, ó, quase na emenda novamente. Então, ali na corrente eu já fiz um meio ponto alto, aqui no ponto alto eu vou colocar mais um meio ponto alto. E aí, agora a gente vai voltar para a lateral aqui, onde é os pontos da parte da frente, ó. E aí, vocês vão repetir tudo que vocês fizeram lá do outro lado. Vocês vão repetir aqui, intercalando, colocando 2 meio ponto alto, no próximo 3, no próximo 2. Aqui, vocês, aonde tem as diminuições, vocês podem ir ajustando. E aí, depois, quando chegar aqui na lateral, novamente, vocês vão colocando 2 meio ponto alto, 3 meio ponto alto, até chegar aqui na parte do canto, que aí eu volto com vocês pra gente fazer o canto lá na parte de baixo do casaco. Mas aqui na frente, então, é só vocês repetir o que vocês fizeram lá do outro lado, vocês vão repetir aqui. Trabalhei aqui toda a carreira, então, e cheguei aqui no canto novamente. Então, aqui eu vou colocar
3 meio ponto alto, ó, 1, 2 e 3. E aí, bem aqui onde tá essa corrente, que agora aqui vocês não vão conseguir ver, mas aqui, ó, aqui tem uma corrente e depois logo tem um ponto alto. Na corrente eu vou colocar mais um, que aí vai ficar no total de 4, ó. Então, coloquei ali e aí agora eu já posso virar e trabalhando aqui o final da parte de baixo que a gente tem, ó. Então, aqui no ponto alto eu coloco um meio ponto alto na corrente e vou trabalhando até chegar lá aonde a gente iniciou a carreira. Aqui é só trabalhar ponto sobre ponto, ó. Na corrente, um meio ponto alto. E no ponto alto aqui da parte de baixo, um meio ponto alto. E vocês vão ir trabalhando aqui toda essa parte até chegar lá, ó, onde a gente iniciou a carreira. Chegando aqui, ó, no final da carreira, tem só mais um ponto, então eu vou fazer mais um meio ponto alto aqui. E aí eu vou finalizar a carreira que eu fiz uma corrente na segunda corrente com um ponto baixíssimo. A próxima carreira agora é bem simples, a gente só vai trabalhar ponto sobre ponto colocando outro meio ponto alto. Então, para iniciar aqui a próxima carreira, vou inserir minha agulha aqui no mesmo ponto, vou puxar, faço um ponto baixo e uma corrente aqui para dar a altura do ponto. E aí agora nos próximos pontos eu vou repetir o que a gente fez na carreira anterior. Vou colocar um meio ponto alto, só que agora eu só vou trabalhar ponto sobre ponto, colocando outro meio ponto alto. Então, é bem simples, vocês vão fazer toda a volta assim, tá? Só quando chegar ali no canto do casaco, ó, que aqui em um dos pontinhos eu vou colocar 2 pontos para conseguir fazer a volta do casaco, tá? Mas de resto, a gente vai trabalhar sempre ponto sobre ponto, colocando outro meio ponto alto. Quando chegar aqui no canto, eu volto pra gente fazer um aumento aqui no cantinho para conseguir virar para a parte da frente. E aí depois aqui a gente só vai colocar ponto sobre ponto, vai fazendo toda a volta até chegar aqui no outro canto, que aí a gente também faz um aumento aqui e vai trabalhando até finalizar a carreira. Não tem nada de muito diferente nessa carreira. Chegando aqui no canto, ó, nesse ponto aqui, que ainda é da parte baixa, eu vou fazer o ponto normal. E aí bem aqui, ó, nesse ponto aqui que é da virada ali, ó, pra virar, não faz mal se vocês fizerem no ponto do lado também, ó. Mas aí aqui eu vou fazer um aumento, eu vou colocar 2 pontos, meio ponto alto no mesmo ponto, só em um ali para conseguir virar tranquilo para a parte da frente, ó. O resto eu vou seguir trabalhando ponto sobre ponto e vocês também vão trabalhar ponto sobre ponto, toda a parte aqui, até chegando lá no pescoço também. A única diferença é lá quando vocês chegarem no canto novamente do casaco. O resto vocês só vão trabalhar ponto sobre ponto aí na carreira, no casaco de vocês, aqui na parte da frente. Chegando lá no outro canto eu volto com vocês. Chegando aqui no canto do casaco novamente, ali em um dos 2 pontos a gente tem que fazer o aumento igual a gente fez lá do outro lado, tá? Então aqui nesse próximo ponto ali, ó, coloquei 1 e vou colocar o segundo do aumento aqui, que é pra me conseguir fazer a volta ali. Os próximos pontos eu só vou seguir trabalhando normalmente, meio ponto alto sobre meio ponto alto, tá? Até chegar lá ao final da carreira, que aí eu volto com vocês. Então, sigam trabalhando aí até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, trabalhei no último ponto e aí vou finalizar a carreira aqui na corrente que eu fiz com um ponto baixíssimo, tá? E agora eu vou fazer outra carreira exatamente igual essa que a gente fez aqui. Eu vou repetir mais uma, tá? Pra essa barra aqui do casaco ficar mais larguinha. Então, eu vou fazer outra carreira exatamente igual, ponto sobre ponto. Somente quando chegar aqui nos cantos ali onde eu já fiz um aumento, ó. Aqui eu coloquei 2 pontos, meio ponto alto aqui no canto, e então aqui nesse ponto eu também vou colocar 2 meio ponto alto aqui, nos 2 cantos, né? Vocês vão repetir então mais uma carreira, a não ser que vocês querem que fique mais fininha a barra de vocês. Eu vou colocar mais uma carreira
de meio ponto alto e vou fazer tudo exatamente igual. Só lá no canto do casaco, para fazer a voltinha, é que vai ter o aumento de um ponto. Então, aqui para subir, ó, insiro no mesmo ponto, faço um ponto baixo e uma corrente. O resto é só fazer meio ponto alto por toda a volta, tá? Então, vocês vão fazer mais uma carreira aí, se vocês quiserem, no de vocês. Eu vou fazer aqui no meu. Quando eu finalizar a carreira, eu volto com vocês, porque agora eu não vou mostrar mais lá nos cantos, porque não tem diferença, é só vocês fazerem um aumento aqui, colocando 2 meio ponto alto no mesmo ponto, para fazer o aumento, para poder fazer a voltinha aqui do canto do casaco. Chegando aqui no final da carreira, eu vou fazer meu último meio ponto alto aqui. E vou finalizar na corrente que eu fiz com um ponto baixíssimo. Se vocês quiserem mais largo, vocês sigam fazendo. Ou se preferirem, podem até fazer uma carreira de ponto baixo para finalizar. Eu agora aqui vou cortar o meu fio e vou arrematar, porque aí vai estar pronto aqui o meu casaco. Depois é só esconder os fios que sobraram. E assim a gente finaliza, então, o nosso casaco. Casaco, então, finalizado. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima videoaula.